E se alguém dissesse que a culpa de algo que deu errado na igreja é do Espírito Santo? Parece um absurdo, né? Pois é, mas essa é a provocação central da nossa análise de hoje. A gente vai investigar uma tendência, sabe, que é observada em alguns círculos cristãos. De atribuir ações, decisões e até, assim, uma desorganização gritante a uma suposta orientação divina. Exatamente. A nossa fonte principal é um sermão em vídeo do pastor Ailton Santana e ele, olha, não mede palavras para confrontar essa prática. E ele vai direto ao ponto. E a nossa missão aqui é desvendar os argumentos dele, explorar os exemplos práticos que ele usa e entender por que ele considera isso um problema sério de discernimento e, principalmente, de responsabilidade. Exato. E o ponto de partida de toda argumentação é um princípio teológico que é fundamental. O Espírito Santo, como parte da divindade, não pode contradizer a palavra de Deus, a Bíblia. Que seria a bússola principal. Isso. E o que eu acho fascinante na abordagem da fonte é como ela usa situações extremamente comuns, sabe, quase banais do dia a dia da igreja, para construir um argumento bem robusto sobre ordem, sobre responsabilidade pessoal. E sobre a interpretação correta da orientação espiritual, né? Não é uma discussão abstrata. De jeito nenhum. É sobre o que acontece no culto de domingo. E é por aí mesmo que ele começa. O primeiro cenário é um clássico, a desordem com o horário do culto. Ele pinta uma cena que, nossa, muita gente vai reconhecer. O pastor local sobe no púlpito e anuncia: "Irmãos, o culto hoje termina às 9 da noite. Só que aí vem um adendo. Sempre tem um adendo. Sempre. A não ser que o Espírito Santo queira ir além. Pronto. A partir daí, a porta está aberta para o caos. E a análise mostra que, na maioria das vezes, quem quer ir além não é bem o Espírito Santo. Pois é, o pregador convidado sobe, diz aquela famosa frase, "não vou demorar", e o que a gente vê são introduções intermináveis, elogios excessivos. Longos minutos de autopromoção do próprio ministério. Exato. E o relógio vai andando, as pessoas ficam cansadas e a culpa é de quem? No final, a justificativa é espiritualizada. A fonte até cita com ironia: "Não se preocupe, Deus vai pagar hora extra para vocês." O que ele classifica sem rodeios como conversa fiada. Exatamente. O que me chama atenção nisso é a cultura que se cria, sabe? Não é um evento isolado. Quando essa justificativa virar norma, ela endossa desorganização como se fosse um sinal de espiritualidade. Isso, quase como se dizer "precisamos terminar no horário" fosse uma tentativa de colocar Deus numa caixinha. É, aquela acusação comum nesses meios. E a argumentação não nega a possibilidade de Deus agir de forma soberana, de forma extraordinária. O ponto central é a repetição. Quando vira padrão. Exato, quando a trapaça da hora, como o autor chama, acontece todo domingo com todo pregador, deixa de ser um mover espontâneo de Deus e vira um padrão de comportamento humano. É falta de planejamento, falta de preparo e, no fundo, falta de respeito com o tempo das pessoas, né? Totalmente. Pessoas que têm compromissos trabalham no dia seguinte. A responsabilidade pessoal é dilumida numa desculpa sagrada. Então, a desorganização com o tempo é o primeiro sintoma. Mas essa mesma lógica de usar uma desculpa divina parece se aplicar a algo que me parece, assim, ainda mais sério. A falta de preparação? Isso. A fonte traz um segundo cenário, que é a mudança de tema de última hora. Sim, e esse exemplo é muito poderoso. Tenta imaginar a cena. Um grupo da igreja, os jovens ou o círculo de oração, passa meses planejando um evento. Eles oram, jejuam, definem um tema que acreditam ter sido dado por Deus. Tudo alinhado. Daí o pregador convidado chega, sobe no púlpito e, sem nenhum aviso, anuncia: "Olha, Deus mudou o tema agora no caminho para cá. Se quiserem reclamar, falem com ele." Peraí, isso coloca qualquer pessoa que ousa questionar numa posição terrível. Claro. Você estaria questionando o próprio Deus, não o pregador. É uma blindagem perfeita. Mas o que a análise sugere que está realmente por trás dessa mudança divina. As motivações apontadas são totalmente humanas e, de certa forma, previsíveis. A primeira é a insegurança. O pregador pode não ter se sentido à vontade com o tema, isso,
Não conseguiu desenvolver uma mensagem e, em vez de admitir a dificuldade, apela para uma intervenção divina. A segunda, que talvez seja mais comum, é o comodismo. A famosa comida requentada. Exatamente. Muitos pregadores têm uma ou duas mensagens prontas que pregam em todo lugar. Mudar o tema exige estudo, esforço, e é bem mais fácil dizer que Deus mudou do que admitir que não se preparou. Faz todo sentido porque cria um paradoxo teológico que a fonte explora muito bem. Uhum. O mesmo Espírito Santo que supostamente inspirou o tema para o grupo durante meses, de repente, sem avisar ninguém do grupo, muda de ideia para o pregador. A lógica simplesmente não fecha. Não fecha a conta. E é classificado como uma grave falta de discernimento. É usar a autoridade do nome de Deus para justificar uma falha pessoal. A humildade seria dizer: irmãos, me perdoem, eu tive dificuldade com este tema. Exato. Mas em vez disso, a responsabilidade é mais uma vez transferida. E isso não só diz respeito ao trabalho de um grupo inteiro, como ensina as pessoas a aceitarem a falta de preparo como algo espiritual. Até agora a gente falou de situações dentro do ambiente da igreja, no culto, no púlpito, mas a análise se aprofunda e leva esse raciocínio para uma área bem mais íntima. A vida familiar. Isso. E aí o argumento ganha uma nova dimensão de seriedade. Sim. O exemplo dado é o de um casal onde o marido congrega numa igreja e a esposa em outra. E quando são questionados, ambos afirmam convictamente: foi o Espírito Santo que me guiou para cá. Cada um com sua própria direção divina individual, que os leva para caminhos separados no domingo. Quais são as consequências práticas disso, segundo a análise? Porque, à primeira vista, alguém poderia até argumentar que cada um busca a Deus onde se sente melhor. As consequências apontadas são múltiplas e bem danosas. Primeiro, gera desordem na estrutura familiar. A Bíblia, que é a base do argumento, descreve o casal como uma só carne. Uma unidade. Exato. E essa vida congregacional separada quebra essa unidade na prática. Segundo, abre uma porta perigosa para fofocas, para contendas. Um pode começar a criticar a igreja do outro. Os pastores, a Sim. doutrina. E talvez o mais grave, é um péssimo testemunho para filhos, para amigos, para a comunidade. A perspectiva, então, é que uma orientação genuína do Espírito Santo promoveria a unidade, não a divisão. Exatamente. Especialmente dentro do núcleo familiar. A orientação divina, nesse entendimento, não levaria a um cabo de guerra espiritual. Levaria o casal a dialogar, a ceder, a encontrar um lugar onde ambos pudessem servir a Deus juntos. A ideia de que Deus daria direções conflitantes para o marido e para a esposa é vista como uma contradição, então? É. A direção de Deus, nesse caso, pode muito bem ser um disfarce para a preferência pessoal, para o egoísmo ou só para a incapacidade de construir um consenso. E se a responsabilidade não é só do indivíduo, mas também da liderança? A análise também aborda o papel do pastor nisso tudo, certo? Sim. E é um ponto crucial. O exemplo é o de um pastor que sabe, tem plena consciência de que um membro da sua igreja está espiritualmente fraco, passando por uma crise. O cuidado pastoral ativo seria visitar, ligar, oferecer apoio. Seria. No entanto, o pastor decide esperar. Esperar pelo quê? Esperar que o Espírito Santo mande ele fazer a visita. Isso soa como uma terceirização da responsabilidade do cargo. Mas por que um líder faria isso? É só negligência ou existe uma espiritualidade que ensina a esperar esse empurrão sobrenatural para tudo? Ótima pergunta. E a análise sugere que pode ser uma mistura das duas coisas. Por um lado, pode ser uma desculpa para a inércia, para a negligência. Uhum. Por outro, pode ser fruto de uma teologia equivocada que ensina que cada passo precisa de uma experiência mística. A perspectiva da fonte é bem pragmática. O chamado para ser pastor já é a autorização, já é a ordem permanente para cuidar do rebanho. Ou seja, o pastor já tem o sinal verde. Esperar um segundo sinal verde é, na prática, ficar parado no trânsito. Ativa, em 99% dos casos, deve ser do pastor. A ação extraordinária de Deus é para situações extraordinárias. Cuidar de quem está sofrendo é o trabalho do dia a dia. É a descrição do cargo. Usar o Espírito Santo como pretexto para não fazer o trabalho é visto como uma distorção grave do papel pastoral. Isso nos leva ao último tema, que é talvez o mais visual e ritualístico de todos.
o uso do óleo da unção. Exato. A fonte descreve práticas que se tornaram muito comuns, como pessoas ungindo tudo e todos com azeite, ou pastores organizando filas enormes para ungir cada pessoa presente, estejam elas doentes ou não. E a justificativa é sempre a mesma. O Espírito Santo colocou no meu coração, ou Deus usa cada um de uma maneira diferente. E aqui a análise faz uma distinção teológica, né? Faz, e é bem importante. Traça um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo, o óleo era um símbolo externo, representando o Espírito Santo descendo sobre alguém para uma tarefa específica. Um rei, um profeta, uma capacitação para um ofício. Isso. A mudança no Novo Testamento é de paradigma. A doutrina pós-Pentecostes é que o Espírito Santo não apenas vem sobre, mas ele habita no crente. Ele é um residente permanente. Então o poder não está mais no objeto, no azeite. Mas na própria pessoa do Espírito Santo que vive no cristão. A fonte reconhece que a Bíblia menciona a unção com óleo num contexto muito específico, para os enfermos. Mas a prática generalizada, quase como um amuleto, é vista como invenção humana. A fonte usa uma expressão bem forte para descrever isso, algo como meninice. E outra que me marcou foi, é muita unção e pouco de Deus. Isso é pesado. É pesadíssimo. O argumento por trás dessa frase é que há um foco excessivo no ritual, na forma, em detrimento do verdadeiro poder e caráter de Deus. A ênfase é transferida do agente, que é o Espírito Santo, para o instrumento, o óleo. E ele expande isso para outras coisas, né? Sim, para criticar a ideia de que a forma como alguém prega, se grita, chora, pula, seja um indicador da presença de Deus. Para o autor, a regra de ouro, o filtro final, é sempre o mesmo. O Espírito Santo nunca, jamais vai contradizer a Bíblia. Então, depois de passar por todos esses cenários, o tempo, a pregação, a família, a liderança, os rituais, o que tudo isso significa, qual é a grande mensagem que a gente pode extrair dessa análise? A mensagem central é um apelo veemente ao discernimento e à responsabilidade pessoal. A fonte nos lembra que somos constantemente bombardeados por diferentes vozes. A nossa própria consciência, nossos desejos, influências externas. E a voz de Deus. O desafio é saber qual delas estamos ouvindo. E para isso, defende-se que existe uma bula, uma regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Então, qualquer sentimento, qualquer experiência ou suposta direção que entre em conflito direto com os princípios bíblicos de ordem, de unidade e de responsabilidade, deveria ser, no mínimo, questionada. Em vez de ser imediatamente rotulada como do Espírito Santo. Exatamente. É um alerta poderoso para não usarmos o nome de Deus como um escudo. Para justificar nossas falhas, nossos medos, nossa preguiça. Nossa desorganização ou simplesmente a nossa vontade pessoal. Trata-se de um chamado à maturidade espiritual e intelectual. Analisar situações com sabedoria e arcar com as consequências sem precisar terceirizar culpa para o céu. É assumir as rédeas. Essa análise de hoje nos trouxe uma perspectiva, sem dúvida, crítica e muito direta, sobre como a orientação divina pode ser interpretada e, por vezes, até manipulada. Seja de forma consciente ou não. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir, que transcende o contexto religioso. A fonte foca num ambiente específico, mas a tendência humana de justificar ações com um princípio maior, uma causa nobre, é universal. Seja na política, numa ideologia, no ativismo, em tudo. E aí a pergunta que fica no ar é: como podemos, de fato, diferenciar entre uma convicção genuína, que nos leva a agir com integridade, e o ato de usar uma bandeira, qualquer que seja ela, para simplesmente racionalizar nossos próprios desejos, nossos preconceitos ou as nossas falhas? Uma questão que fica para reflexão.